Hoje vamos falar de como se comportou o meu portfólio no mês de outubro, vou mostrar a tal prometida tabela que falei no episódio anterior, vamos ainda falar um pouco acerca dos resultados da Crocs neste último trimestre, que, spoiler alert, a Wall Street não gostou muito, pois o preço da ação esteve a cair quase 15%, portanto, não façam como o António Costa e fiquem por aí. Boas pessoal e sejam bem-vindos de volta ao canal de Investimento Estratégico. Como sempre, vamos começar por analisar os movimentos recentes e o desempenho do meu portfólio, comparando-o assim com as empresas do SP500. Bem, desde o último episódio, em setembro, investi todo o meu capital para reforçar as posições Crocs e Vici, e infelizmente deveria ter sido um pouco mais paciente, uma vez que a Endphase caiu quase 15% após os resultados e a Crocs, por sua vez, fechou a cair 6% dos resultados que vamos estar a analisar hoje. É difícil de aproveitar todas as oportunidades, mas continuamos na luta. Outubro foi um mês muito difícil, com a Enphase liderando as perdas do portfólio com uma queda de quase 35% e a Pulcorp também ajudou caindo 12% durante o mês. No lado positivo, a posição Enphase é pequena e pretende reforçá-la quando houver capital disponível para tal. Após estas quedas, fechámos a perder 3,61% para o mês de outubro, enquanto o SP500 desceu 2,21%, o que dá um resultado negativo para o portfólio de 1,4%. Com este resultado, o retorno total do portfólio desde a criação do mesmo em dezembro de 2020 ficou a 12,5% negativo para o portfólio e 2,2% negativo para o hipotético investimento num ETF do SP500, o que dá uma diferença de 10,3% negativa para o portfólio. Apesar do desempenho negativo do portfólio até agora, continuo a acreditar que, com a melhoria do ambiente macroeconómico, o nosso panorama mudará. Estou confiante de que não apenas teremos o retorno total positivo para o portfólio, mas eventualmente superemos o SP500 também. A minha confiança deriva dos fundamentos sólidos das minhas empresas, que continuam a superar o SP500, não apenas nos resultados dos earnings individualmente, mas também nos resultados enquanto portfólio. Até agora, a maioria das minhas empresas superou as expectativas dos analistas, o que demonstra a resiliência das empresas do meu portfólio, mesmo em tempos imprevisíveis e com altas taxas de juro. E se viram o último episódio sobre a estratégia do Terry Smith, lembrar-se-ão de que eu mencionei sobre uma tabela semelhante àquela que ele usa para comparar o seu portfólio com o SP500. Pois bem, eu construí a minha e, além de ter uma visão geral das minhas empresas, compilei os resultados para ter uma ideia do quão eficiente o meu portfólio seria se fosse uma empresa única. Estes resultados estão atualizados até o segundo trimestre de 2023 e em relação aos resultados do fundo Terry Smith e do SP500 apenas têm os resultados atualizados até 2022. Mas conseguimos fazer aqui um pequeno exercício comparativo mesmo assim. Até agora, os resultados mostram que o meu portfólio está em linha com o do fundo Smith em termos de gross margin e operating margin, estamos ligeiramente acima no cash conversion e no interest cover e a única métrica que está realmente abaixo é o ROS. E isso deve-se essencialmente à empresa SP Global, que fez uma aquisição recentemente e ainda está a digerir essas métricas, e assim também como a IMS, que é uma empresa muito recente e especulativa e, portanto, tem um ROS negativo, o que arrasta imenso a média do portfólio para baixo. Mas mesmo assim estamos a vencer ao SP500 e com perspectivas de melhoria, que é o que é importante. E agora, depois de tudo isso, vamos entrar no tema principal do episódio: os resultados da Crocs. E os resultados da Crocs foram bons, bateram os analistas tanto no EPS como na receita, que cresceu 6,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, mas após estes resultados a Crocs esteve quase a descer 15% durante a sessão. Mas foi recuperando e fechou o dia a perder cerca de 7 ou 8%. Antes de falar mais em concreto sobre o porquê da queda do preço da ação ou aquilo que a Street não gostou acerca dos resultados, vamos só rapidamente olhar de forma geral para os valores do trimestre. E em termos de receita, foi um dos trimestres mais lentos, como era de esperar, com este abrandamento económico devido às taxas de juros. Afinal de contas, é um item completamente discricionário. Cresceu apenas 6%, mas onde a empresa está a conseguir penetrar e crescer imenso é na Ásia, pois conta com quase 26% de crescimento neste trimestre, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, e não tencionam abrandar. Pois contrataram recentemente a Carol Chen para vice-presidente e diretora-geral na área da Ásia, e esta nova aquisição traz para a empresa mais de 22 anos de experiência a trabalhar para a Nike, o que vai ser uma mais-valia para entrar em novos mercados tão concorridos como a Ásia. Apresentando agora a receita por segmentos, o lado da Crocs está a crescer bem, assim como o gross profit está a crescer a uma velocidade superior à das despesas. Algo que não acontece no lado da Edut, e aqui está o problema que fez a ação descer. Mas é muito mais do complexo do que apenas isto. E portanto é isto que vamos estar a debater aqui hoje.
Olhando para a margem bruta por segmentos, podemos ver uma confirmação do que acabámos de dizer. A margem da Crocs está a expandir-se há vários trimestres consecutivos, enquanto a Edut está claramente a arrastar a empresa para baixo. E os investidores começam-se a perguntar se realmente terá sido uma boa aquisição para a Crocs comprar a Edut. Será que são apenas problemas passageiros e a empresa vai entrar nos carris? Bem, é sobre isto que vamos estar aqui a falar hoje. Eu vou dar a minha opinião a essas perguntas e outras neste episódio, que é para isso que vocês estão aqui. Olhando agora para a empresa como um todo, podemos ver claramente o declínio constante das margens desde que se deu a aquisição da Edut, tanto no gross profit como no operating income. E neste momento as margens são uma maior preocupação para os acionistas que a própria dívida. Dívida esta, que já se encontra abaixo dos 2 mil milhões de dólares, o que significa que já estão abaixo de 1.82 de debt cover, ou seja, acima dos 1.5 que eu considero aceitável. Neste momento estão abaixo dos 9 de interest cover que eu considero aceitável, ou seja, estão nos 7, mas estão numa tendência de subida, o que é excelente de se ver. As margens têm descido, mas o fluxo de caixa livre tem continuadamente a subir em relação à receita, e isto deve-se essencialmente às correções de inventário que a empresa tem vindo a fazer tanto no lado da Crocs, como e especialmente no lado da Edut, pois tinham imenso inventário desde a aquisição, e portanto é bom que estejam a corrigir, pois tem descido a métrica Inventory Days, que significa quantos dias levam a rodar o inventário inteiro, e também o DSO, que significa quanto tempo levam para receber um pagamento após faturarem uma venda. Portanto, é excelente que estas métricas estejam na tendência correta. Depois, em termos de métricas de eficiência, temos o ROS e a ROA, ou seja, Return on Assets, que após a aquisição da Edut desceu imenso, o que é normal. Mas desde então tem vindo a recuperar, tanto o ROIC como o WACC estão numa tendência correta também. Tanto o ROIC a crescer como o WACC a decrescer, o que significa que a relação entre os dois está cada vez melhor. Portanto, até aqui, de uma forma geral, existem mazelas da aquisição da Edut, mas a empresa aparenta estar num bom caminho para solucioná-los. Agora, aprofundando o problema e o que foi dito pela gerência neste trimestre, começamos logo pela bomba. As projeções da receita para a Edut no próximo trimestre é de 20 a 25% negativo, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Porquê? Eles decidiram aumentar os preços e abandonar a luta por completo no combate aos preços competitivos no mercado secundário, ou seja, o mercado cinzento. Aquele mercado que se encontra fora da distribuição da empresa oficial. Eles vão distribuir menos e a preços superiores, enquanto o mercado secundário não liquidar por completo ou praticamente todo o inventário que tem. Ou seja, a empresa vai destruir menos e a preços superiores, enquanto o mercado secundário não liquidar praticamente todo o inventário a mais que foi desviado pelo tal distribuidor africano que a empresa cortou relações do segundo trimestre, e embora a curto prazo a empresa vai faturar menos no segmento da Edut, é das melhores decisões que a empresa poderia ter tomado para longo prazo, pois o problema está resolvido com o tal distribuidor, mas as consequências desse problema continuam e é aqui que a empresa está a tomar decisões para resolver essas tais consequências. E já se vê algum impacto positivo com os preços médios do mercado secundário a subirem 10 dólares, por exemplo, na Amazon. Portanto, no meu ver, não há razões para ter pânico ainda e para achar que a Edut foi um mau investimento pela Crocs. Pelo contrário, a Edut já pagou o próprio investimento em cerca de 20% até agora, ou seja, em sensivelmente 2 anos, e a partir do próximo ano existem mais alavancas que a empresa pode e vai usar para otimizar a marca, como por exemplo o centro de distribuição em Las Vegas, que vai abrir no próximo trimestre de 2024. E com certeza vai melhorar os custos e assim melhorar as margens no segmento da Edut. Outra alavanca que a empresa já está a meter em ação é executar o mesmo plano da Crocs na Edut. Portanto, em primeiro lugar, criar um omnichannel para impulsionar o envolvimento com a marca e alcançar os clientes. Em segundo lugar, estão a filtrar os melhores parceiros estratégicos para vender nos Estados Unidos da América, para ter uma melhor segmentação e diferenciação possível, assim como em 2024 vou entrar também no mundo do desporto com a marca, o que vai ser bastante interessante. Em terceiro lugar, é a expansão internacional que eles tencionam atingir nos próximos 2 a 3 anos quando colocarem o mercado doméstico em ordem. Algo que eu acredito que a empresa consiga fazer, pois o CEO está claramente focado na saúde da empresa a longo prazo e não no preço da ação a curto prazo. Até porque, em termos de preço da ação, a empresa já recomeçou a recompra de ações, embora só tenham comprado 150 milhões em ações este trimestre, pois tem de balancear com a amortização da dívida. É sempre excelente ver a empresa a aproveitar estes saltos que eu acredito que sejam temporários no preço da ação. Eu acredito que a Edut foi sem dúvida uma ótima aquisição por parte da Crocs e nem preciso de confiar na palavra da empresa para assim o dizer. Vamos olhar para os números então. No questionário do Piper Sandler, a Edut voltou a ser a marca favorita número 7 nos adolescentes, no calçado, e a Crocs foi a número 6.
Ambas as marcas ganharam cota de mercado desde o último questionário em abril de 2023, o que é excelente de se ver, principalmente com todos os problemas no lado da Etude. E se o questionário não foi suficiente, este trimestre ainda a empresa ultrapassou os 2 milhões de seguidores, tanto no Instagram em setembro, como recentemente no TikTok e agora no quarto trimestre de 2023, em outubro. Durante o evento do Croctober, obtiveram 6,2 mil milhões de impressões para as suas botas de cowboy, que custam sensivelmente US$ 120 o par. E venderam totalmente em poucos dias. Eu creio que isto prova bem a força desta marca. Mas ainda podemos olhar para o ranking das marcas no HyperBeast e não só ocupa o quinto lugar, como é das poucas empresas com desempenho em tendência positiva neste último ano. Portanto, concluindo, eles estão super cientes dos problemas que a empresa está a enfrentar neste momento, estão a colocar em prática as medidas necessárias para resolver esses mesmos problemas e têm um plano claro e bem definido de como alavancar a marca Edudes a longo prazo, como fizeram com a própria Crocs. Além disso, é uma gerência que não me dá razões para duvidar das suas capacidades e por tudo isto, para mim, neste momento, é um hold. Não vou reforçar mais a minha posição, estou bastante confortável com os meus 7% de posição total no portfólio na Crocs e por agora é esperar e acompanhar nos próximos trimestres. Algo a acompanhar também é o drama à volta do Primeiro-Ministro, que após suspeitas de corrupção demitiu-se e após a sua demissão fez notícia no Financial Times. Pelo lado positivo da coisa, pelo menos o António Costa fez Portugal conhecido internacionalmente. Obrigado por assistirem e até já.